Splendid. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Consciência. Hoje eu estou com a mentora, com a criadora de um método incrível, que é do emagrecimento comportamental. A gente vai falar de consciência, dessa conexão da mente, do corpo, enfim. Estou aqui com a Ana Larissa, minha conterrânea, querida de Pernambuco e da Índia. Seja bem-vinda, Ana Larissa. Ai, gratidão, Olha como a gente já falou bonitinho. É um prazer enorme para mim estar aqui com você, com todos vocês que estão aqui nos assistindo. E a gente, conterrânea de Recife, foi se conhecer aonde? Na Índia, né? Para realmente estar expandindo a consciência. E hoje eu trago dentro do emagrecimento comportamental essa consciência de que nós somos corpo, mente e energia. E que o emagrecimento só acontece quando nós alinhamos esses 3 pontos e, de fato, conseguimos fazer com que a pessoa mude de dentro para fora. Exatamente. Até porque, né, Ana, desde que o mundo é mundo, que se fala dessa questão de emagrecer. Parece que é uma luta, né? As pessoas vão, se restringem, sofrem. Ai, tudo de dieta. Aí para de ter vida social, não sai, não é? Aí emagrece. Aí passa um tempinho, daqui a pouco engorda tudo de novo. Aí perde roupa, aí baixa astral, baixa autoestima, diz que não consegue. Aí tem gente que já desiste. Como é que a gente consegue sair desse movimento, sabe? De vai e volta. Primeiro, a gente precisa entender que tudo na vida, para que a gente consiga de forma constante, a gente tem que estar onde? No fluxo, né? A vida é fluxo. O processo de emagrecimento, para ele ter sucesso, ele tem que ser natural. Tem que acontecer ali com prazer. E, principalmente, cada pessoa tem a sua forma de funcionar dentro do emagrecimento. Para a gente entender como o emagrecimento acontece, a gente precisa entender primeiro o que é o excesso de peso. Dentro do emagrecimento comportamental, a gente vê que o excesso de peso ele é uma proteção. Aconteceu um trauma, aconteceu alguma situação, eu chamo de traumas do tesão, os traumas do tezinho, que são os traumas maiores que acontecem na vida da pessoa, e tem traumas que vão acontecendo ali por repetição. De pouquinho em pouquinho. Por exemplo, a mãe fala que a pessoa tem que comer tudo, não pode deixar comida no prato. Ou então, a mãe não conseguiu amamentar aquela criança. Então, essas pequenas coisinhas que vão construindo quem nós somos, pode gerar traumas que vai fazer com que esse excesso de peso se transforme em uma proteção na vida daquela pessoa. Então, quando o ambiente atual que a pessoa está vivendo tem necessidade que a pessoa se proteja, porque lá atrás algo já aconteceu que instalou aquela programação na vida daquela pessoa, ela ganha peso de novo. Então, a gente desmistifica dentro do emagrecimento comportamental que o excesso de peso vem apenas pela falta de uma alimentação saudável ou por causa do sedentarismo. Isso é consequência. Mas a gente vê quantas pessoas se alimentam de forma adequada. Sim. E também quantas pessoas se alimentam de forma completamente desequilibrada e o peso dessas pessoas não condizem aos seus comportamentos. Percebe? Verdade. Tem gente que só vive comendo lixo, né? E dá até raiva que só vive magra. Mas quanto mais lixo come, mais magra fica. E a outra coitada que comendo folha, sofrendo e... Engraçado, essas pessoas que comem e não engordam, a gente fala que tem um perfil do falso magro. A proteção dela é não engordar. Por quê? Durante a gestação da mãe, dessa pessoa, aconteceu algo que o útero rejeitou aquele feto. Então, todas as vezes que aquele feto se movimentava, a mãe estava estressada, acontecia coisas normais da vida. Mexia na barriga, normal. Isso. Aí, aquele feto precisava se encolher. Então, ele já foi programado desde a infância que toda vez que ele se movimentava no mundo dele, que era o útero naquele momento, o útero rejeitava. Eu sempre gosto de enfatizar, né, que não é a mãe que rejeitou o filho. Às vezes acontece também, né? A mãe ama o filho depois que nasceu, mas quando, por exemplo, teve a notícia da gestação, meu Deus do céu, tô grávida, e agora? E aí teve uma separação durante a gestação. Então, várias coisas podem acontecer. Não tinha condição financeira ideal, não era inesperada. Exatamente. E aí, essa pessoa que não teve um útero, não teve uma gestação acolhedora, amorosa, nutritiva. Isso, nutrição, não só da alimentação da mãe também, do mas aconchego. de amor. Ela vai ter a dor da rejeição. E essa dor da rejeição faz com que ela não ganhe peso. Pra quê? Pra que ela não seja vista. Então, aquela pessoa que come de tudo, Ixi, que coisa mas boa. não ganha peso. Minha mãe não me rejeitou, não. Minha mãe me acolheu. Então, tá vendo? Obrigada, olha o lado bom.
Olha o lado bom. Não, eu sou feliz e grata. Mas E é aí interessante e aí isso. algumas pessoas sempre gostam de olhar pro terreno, pra vida dos outros, né? Não olha pra sua. Sim. Aí faz, nossa, eu queria ser igual a fulano, que É, come sempre. de tudo e não ganha peso. Só que todo mundo tem as suas consequências na vida. Se a pessoa ela tem essa característica, essa programação mental, energética e corporal para não ganhar peso e ela tem uma alimentação desequilibrada, o que é que acontece? Os exames de sangue dela altera muito mais fácil do que da pessoa que ganha peso. Sim, porque fica disfarçado, né? Exatamente. É aquele magrinho que quando vai ver tá com colesterol, triglicerídeo, tudo desmantelado. Exatamente. Porque o corpo não apresenta, mas dentro tá Exatamente. Então, transtorno. todo mundo precisa desse estilo de vida equilibrado. Não é preciso os extremos, né? A restrição. Ai, não posso comer nada, não posso fazer nada. Não vou deixar de sair porque agora eu tô de dieta. O emagrecimento, assim, ele não funciona. A pessoa desiste no meio do caminho. Mas, Ana Larissa, me diz uma coisa. Você é formada em educação física Educação física e nutrição. e nutrição. E quando foi que tu... Porque sempre tem um momento que você parou para olhar para isso, não é? Porque a gente vai para nutricionista, vai para nutrólogo, vai para a clínica de emagrecimento, enfim. Não falta, né? Tem a receita da lua, tem todos da sopa, tem tudo. Tira o queijo, bota o queijo, tira o ovo, bota o pão, né? Quando foi que você disse, não, vou parar, né? E vou me dedicar a ter esse olhar, porque é um olhar totalmente diferente. É um olhar muito maior, né? Muito mais consciencial e que dá uma calma dentro da pessoa, dá um acolhimento para você dizer, oh, peraí. Porque a pessoa começa assim, não aguento mais, não é? Quantas pessoas devem chegar para você? Ah, eu vou para academia, eu não como, eu não sei o quê, e blá. E aquilo vai dando um reflexo na vida da pessoa de autoestima, né? Tem todo um desdobramento. As pessoas normalmente se sentem fracassadas, acham que não são Isso. capazes. Como foi que deu esse insight, de ter esse olhar diferente? Quando eu tinha 13, ali, 14 anos de idade, eu comecei o meu processo de emagrecimento. Que eu falo assim, ó, aparentemente foi positivo, só depois eu vim descobrir que não. Por quê? Em 3 meses, eu perdi 10 quilos. Eu nunca fui obesa, mas eu sempre fui aquela criança mais cheinha ali, né? Que era o saudável pra minha Perna família. grossa, coxa grossa. O saudável pra minha família, né? A gente que é do Nordeste, é o quê? Tem que comer cuscuz, Criança que tapioca, come tudo, que raspa adora. o prato. Era eu na vida. E aí, quando eu fui crescendo, né? A pessoa já quer chamar a atenção dos boyzinhos na escola, tal, tudo isso. Vou emagrecer. Em 3 meses, eu perdi 10 quilos. Só que, por uma questão ambiental ali, de onde eu vivia, eu virei a chata da dieta. Só que eu tinha as questões de quê? De ser aceita, de não receber crítica, não saber lidar com aquilo. Então, esse processo de emagrecer e o ambiente que eu frequentava, ninguém me apoiava, eu era chata da situação, fez com que eu desenvolvesse bulimia. E aí, junto com a bulimia, eu ganhei de presente uma compulsão alimentar muito severa. Consegui emagrecer. Por fora, eu aparentava ser aquela pessoa altamente saudável, porque ao longo do tempo, né, ali dos 14 até os 19 anos, eu comecei a fazer musculação, me transformei em fisiculturista, treinava muito. Então, por fora, eu era aquela pessoa... Tava tudo certo. Era Graciane, assim, sabe? Tudo Saradona, abdômen trincado. Depois a gente vai falar sobre isso, viu? Abdômen trincado, era desse jeito. E eu realmente gostava muito de treinar, né? Tanto é que eu fui fazer faculdade de educação física por causa disso, que eu queria trabalhar com fisiculturismo. Só que eu não olhava pra mim. E a bulimia ali piorando. Quando eu me preparei para o meu primeiro campeonato de fisiculturismo, foi que eu vi a gravidade daquela doença na minha vida. Porque chegou um dia antes do campeonato, a gente faz várias preparações, né? Não é nada saudável, tá? É só por fora mesmo que tá aquela beleza ali, aquele corpo Porque vai sarado. ao extremo, né? É um extremo, assim, muito desgastante, mentalmente e fisicamente. E quando eu cheguei a fazer um protocolo que a gente chama de Carbap, que é comer muito carboidrato estrategicamente, Sim. eu parecia uma drogada. Eu não conseguia parar de comer. O campeonato era no domingo, na sexta-feira que eu comecei esse protocolo, eu tava de madrugada comendo salsicha crua na geladeira, porque já não tinha mais o que comer. Eu já tinha estourado o cartão Vale Alimentação do meu pai, já tinha ido no shopping, comia e vomitava. Tipo, parecia literalmente uma drogada. Porque também tinha uma ansiedade por trás também por causa do campeonato. Então, sim, juntou e eu tudo. passei 3 meses em uma restrição. Eu já tinha bulimia. Eu passei 3 meses numa alimentação muito restrita. Quando eu tinha que comer, era pra eu comer assim, uma fatia de pizza e um milkshake, só isso. Só que essa restrição, todo o estresse, tudo que estava acontecendo, fazia com que eu não conseguisse parar. Mas você pegar um drogado que está em tratamento, ele passa 3 meses limpo
E aí, depois, você vai lá e dá uma droga pra ele. Ele não vai conseguir usar um pouquinho. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu passei 3 meses com a dieta altamente restritiva, sem doce, sem carboidrato, sem nada. Quando eu fui consumir o carboidrato, que era uma estratégia... O cérebro virou. Toda essa estratégia, né, de fisiculturismo, eu não conseguia parar de comer. E aí, eu tive uma hemorragia ocular, de tanto que eu comia e vomitava. No dia do campeonato, eu estava internada no hospital, com a desidratação severa e com meu olho com a hemorragia ocular. Ali foi o que eu fiz assim, peraí, eu vou acabar me matando se eu continuar nessa busca louca aqui por um corpo perfeito, que é perfeito só por fora. Eu fiquei super envergonhada, né? Que todo mundo tava esperando ali. Não comentei com todas as pessoas o que realmente tinha acontecido. Faz pouco tempo que eu falo sobre isso, que de fato foi, né? Mas eu falei assim, não, fiquei doente, não pude ir. E naquele momento eu fiz, não, peraí, eu tô acabando com a minha vida. E aí, fui estudar nutrição. Tenho que entender, eu pensava que a questão era a comida, né? Tenho que entender sobre alimentação. Só que eu fiquei ainda mais frustrada, porque eu era aquela nerd que sabia todas as reações bioquímicas do corpo, entendia tudo sobre suplementação, sobre prescrição de dieta, tirava as melhores notas na faculdade, mas eu continuava tendo compulsão. Eu continuava com todas aquelas questões acontecendo ali comigo. Eu disse, não, tem alguma coisa aqui, porque todo mundo fala que é treino e dieta. Eu fiz faculdade de educação física, fiz faculdade de nutrição, já estava indo para a 3ª pós-graduação e eu continuava do mesmo jeito. Com bulimia também? Com bulimia e com compulsão alimentar, muito forte, e cada vez ia piorando. No total foram 10 anos de bulimia e compulsão alimentar. O meu estralo veio quando eu li o livro O Poder do Hábito. Sim. Hoje eu falo assim, que não é o livro que eu considero o melhor de todos nessa área de comportamento, mas eu gosto muito dele, principalmente para quem está começando, porque foi ao ler O Poder do Hábito que eu fiz assim, peraí, tem alguma coisa aqui relacionada ao meu comportamento que agora que eu estou entendendo. Então, quer dizer que existe uma programação mental, que existe neurotransmissores, que é literalmente um vício, deixa eu desconstruir isso. E aí eu comecei a estudar sobre comportamento entre 2016 e 2017. Quando foi em 2017, eu já estava, né, formada, estava ali terminando a faculdade de educação física, já estudando nutrição, que eu passei 1 ano fazendo as duas ao mesmo tempo, já nas pós-graduações. Aí vem aquela questão profissional, do tipo, beleza, tem tanta coisa aqui, o que é que eu faço? O que é que eu trabalho? Como é que eu explico com o que eu trabalho agora? Porque é um monte de coisa. Sim. Na época, a nutrição comportamental estava começando a ganhar corpo. Só que eu olhava, por mais que eu respeite e admire quem trabalha com nutrição comportamental, eu fazia, gente, não é só isso. Porque eu sou personal também. Como é que é só nutrição? Se eu me formei agora como coach, como é que é só nutrição? E aí foi em 2017 que eu criei o termo emagrecimento comportamental. E aí, em 2021, eu fundei o Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental e comecei a ensinar e treinar profissionais a fazer o que o primeiro eu fiz comigo, que realmente todos os tratamentos que eu fiz para bulimia, nenhum funcionou, só o que eu realmente fiz comigo funcionou. Que era alguma coisa de consciência. Medicamento, psicólogo, terapia convencional, nada funcionava. Quando eu entendi quais eram os meus perfis, que são os perfis de emagrecimento, que eu ensino hoje para os meus alunos. Entendi quais eram os meus perfis, os conflitos que estavam acontecendo comigo. Entendi a causa raiz daquele comportamento e reprogramei, mudou. Nunca mais eu tive bulimia. Nunca mais eu tive bulimia. E é uma libertação. Né? É uma libertação. Você olhar e fazer assim, eu não tenho mais vontade de enfiar o dedo na garganta. Porque era um vício, né? Era um vício. Tinha uma emoção ligada àquele comportamento que gerava aquele vício. E aí, depois eu comecei a levar isso para as minhas clientes. E aí, começou os profissionais querendo entender ali o que eu fazia. E eu criei o Instituto, que hoje a gente já está aí com quase 1.000 profissionais formados. Então, você não atende individualmente. Você forma os profissionais para que eles tenham cursos, não é isso? Isso. Online. Hoje a gente treina, né? Tá vindo as novidades aí, umas mudanças no Instituto. Fiquem ligados. Ainda não posso falar muita coisa, né? Dependendo de quando a pessoa esteja assistindo esse episódio, pode ser que essas novidades já tenham saído. se atualizado. Mas a gente forma profissionais, qualquer pessoa, né? A gente, tanto pessoas que já atuam com emagrecimento, que são da área de saúde, nutricionista, personal trainer, esteticista, farmacêutico, psicólogo, terapeuta. Esses profissionais que atuam de uma forma mais tradicional e que estão cansados de ouvir a mesma coisa. Porque, infelizmente, por mais que a gente saiba que a faculdade, a universidade ali tem o seu benefício na nossa vida profissional, ela não ensina a gente, de fato, como vai ser ali no campo de batalha.
Sim. Não ensina. Porque tudo que eu aprendi, que eu uso hoje, que eu ensino aos meus alunos, não foi na universidade que eu aprendi. Foi realmente buscando em outras fontes, né? Hoje eu faço mestrado em psicologia quântica com o Amit Goswami e entendi de fato o que é que acontece ali, né? Que nós somos mais do que um corpo físico, que é só o que a universidade tradicional ensina. Sim. E acaba segmentando muito a gente. Então, a gente tanto auxilia esses profissionais que vêm das faculdades tradicionais, como também qualquer pessoa que quer trabalhar com emagrecimento e quer atuar nesse quesito profissional do emagrecimento comportamental, a gente também acolhe essas pessoas no nosso instituto, respeitando a profissão do outro. Então, eu falo assim, nunca vou ensinar ninguém para escrever uma dieta, mas eu vou ensinar qualquer pessoa que quer ter uma profissão nova com emagrecimento a conseguir descobrir a causa raiz ali do que está impedindo a pessoa emagrecer e conseguir fazer um tratamento efetivo. É porque você falou bem quando você disse que a forma do corpo, ela já grita, faz chamar a atenção. E o que a gente observa, o quão é importante falar isso que você falou, a causa raiz, é que as pessoas, não consigo emagrecer, vou fazer uma bariátrica. Aí faz, arrocha tudo, dá um nó, joga fora, aí estoura lá na frente outro problema. Exatamente. Psicológico, de alcoolismo ou de depressão. Aí é aquela história, só muda de roupa. Exatamente. Então, esse movimento, você deve ter vários casos disso, para os terapeutas, né? Que você pega uma pessoa que está maravilhosa, fez uma bariátrica, fez a plástica, toda sequinha, pronto, segue a vida. A pessoa vem com uma bronca maior ainda. E aí? Como é esse movimento? Os terapeutas devem estar dando graças a Deus, porque é normal, né, os médicos dizerem isso. Fez bariátrica, tem que ter um acompanhamento de psicólogo ou psiquiatra. E tem que ter um acompanhamento, a gente está levando cada vez mais consciência para os profissionais sobre isso, que não é só sobre como a pessoa está agora, né? Todas as pessoas que vão serem submetidas a uma cirurgia bariátrica, elas passam por um acompanhamento psicológico. Agora, como é que está esse acompanhamento psicológico? É o que eu questiono, é só olhar se a pessoa está bem ali. Não, ela está bem, ela está protegida, ela está acima do peso, ela vai estar bem. Ela vai arrumar outra proteção. Ela vai estar bem, porque naquele momento que ela está para fazer a cirurgia bariátrica, a mente dela está protegida com excesso de peso. Ela não vai demonstrar nenhum problema naquele momento. É quando tirar o peso, sem tratar a causa, que os sintomas vão surgir. Exatamente como você falou. Então, um caso clássico. Normalmente as pessoas que vão para a cirurgia bariátrica são pessoas que têm sobreposição de trauma. São pessoas que se sentem lá na raiz, a criança dela se sente abandonada pela mãe, aí precisa ficar acima do peso para ser vista, né, para a criança ser acolhida, mas também tem trauma que precisa ser forte, acha que tem que estar ali forte, aguentando tudo, suportando tudo. Aí vem outro trauma relacionado à sexualidade. Aí são pessoas que às vezes passaram por uma situação de abuso. Então é um sanduíche de trauma que a pessoa tem. E todos precisam ser trabalhados, todos precisam ser vistos. Por quê? A pessoa faz a bariátrica, vai tirar o peso. Eu falo que a bariátrica tem 2 caminhos. A gente agora está dando consciência para as pessoas irem pelo terceiro. Ou a pessoa perde peso e ganha de novo, que é... Eu dou graças a Deus. Eu prefiro que a pessoa faça uma bariátrica. Se ela não foi tratada emocionalmente, é mais seguro que ela ganhe peso. Porque com excesso de peso ela já sabe lidar. Talvez algumas pessoas não consigam compreender isso. Mas se o excesso de peso causa uma proteção, se tem um trauma ali, se ela recupera esse peso, claro que vai gerar consequências à saúde. Mas ela está protegida de novo. Pior é quando a pessoa tem o que eu chamo de falso resultado. Que é a pessoa continua magra e acontece o que você falou. A pessoa vai ter uma depressão, vai pro alcoolismo, vai para algum outro vício. O perfil compulsivo emocional... Cigarro. O perfil compulsivo emocional... Cigarro eletrônico é muita fuga, né, ali. Muito. O perfil compulsivo emocional, que é um dos perfis de emagrecimento, ele tem um vazio emocional que está relacionado à relação materna. E é esse perfil que tem compulsão. Então, ele tem um vazio emocional gigante, uma insatisfação gigante na vida dele. E ele come para quê? Para preencher esse vazio. Aí, fez a bariátrica, ele não vai conseguir comer mais. Ele vai pro alcoolismo. Várias pesquisas já mostram a quantidade de pessoas que passam pela bariátrica e vão pro alcoolismo. Para quê? Para tentar preencher aquele vazio. Enquanto a pessoa não fizer uma terapia que trata a causa raiz, ela vai pegar aquele comportamento que era a comida e vai jogar em alguma outra coisa. Vai acabar jogando aquilo ali em alguma outra situação. Fuga. É uma tendência também das pessoas que têm um perfil compulsivo emocional serem pessoas mais dependentes. Pessoas que precisam de colo, vamos colocar dessa forma. De atenção, de serem notadas. Atenção.
Perfeito, exatamente isso. Então, se eu pego uma pessoa e aquele peso dela fazia ela ter essa atenção que ela queria, quando eu tiro esse peso, o que é que pode acontecer com ela? Ficar doente. Porque se a pessoa está doente, ela vai receber atenção, Sim. ela vai ser cuidada. Então, a gente precisa gerar essa consciência mesmo, né? Para que esses profissionais, principalmente, que tá atuando Tá ali com ele. com essas pessoas, consigam começar a ter esse olhar mais amplo, entendendo que, tipo, não tá tudo bem. Se a gente já vê uma pessoa que está acima do peso, a pessoa pode se aceitar, pode se amar, pode se achar a pessoa mais bonita do mundo, mas tem um trauma escondido ali. Isso é fato. Isso é fato. Não existe nenhuma pessoa que está acima do peso que não tem um trauma ali que aquele peso está protegendo. E quando a gente fala, hoje se fala muito de aceitação, né? Eu me aceito, eu aceito aquele corpo. Você pode se gostar, pode se achar a pessoa mais bonita do mundo, mas a aceitação que eu acredito, ela está relacionada ao perdão. Se qualquer pessoa pesquisar a tabela de Hawkins, que é a tabela que calcula as frequências das emoções, você vai ver que lá tá 350 Hz. Aceitação, perdão. A pessoa que está acima do peso, se ela realmente quer entrar em um processo de aceitação, o que é que isso significa? Ela vai olhar para a história dela, vai entender tudo o que aconteceu, vai sair da situação de vítima, vai entender que ela foi também responsável por tudo que aconteceu, vai perdoar as pessoas que passaram na vida dela e que fez com que ela precisasse ter aquela proteção e também vai se perdoar. Que é o mais importante. Que é um ponto mais importante. Muitas vezes a gente não se perdoa. Né? Quando a gente, de fato, perdoa os nossos atores e se perdoa, tudo muda. Eu tive uma cliente que em uma semana, só fazendo a terapia do perdão, ela perdeu 4 quilos. Foi mesmo. E ela fazia já de tudo para emagrecer. É como se fosse uma barreira, né? É uma barreira, Nesse caso você está falando, é como se fosse uma armadura para se proteger daquela violência ou daquilo Sim. que foi sofrido. Sim, no caso dela, ela ficava acima do peso para se proteger de um abuso que tinha acontecido no passado e para superar o luto do filho. Então, ela precisava ser forte e não podia engravidar de novo. Ela não poderia chamar a atenção do sexo oposto para não engravidar, para não ter o risco de sofrer a mesma dor da perda de um filho. Exatamente. E precisava ser forte para aguentar tudo aquilo ali. Então, o que acontecia? Ficava acima do peso. E era uma pessoa que todos os exames de sangue estavam perfeitos, a alimentação estava intacta, ela comia tudo calculadinho, tudo bonitinho, fazia acompanhamento com o nutrólogo, mas ela, assim, já não sabia mais o que fazer para perder peso. Quando a gente fez um processo, na outra semana ela perdeu 4 quilos e hoje ela já vem perdendo muito mais peso. Inclusive, ela hoje transforma a vida de outras pessoas através de emagrecimento comportamental, que ela acabou começando a trabalhar com isso também. Que coisa linda. E existem perfis, tipo assim, 3 perfis, 4, 5, é muito variável? São 5 perfis de 5, emagrecimento. dá para falar os 5? Dá sim. Para ver se alguém se encaixa. Né? Dentro dos 5 perfis de emagrecimento que a gente tem o falso magro, que foi o exemplo que eu dei inicialmente, que é aquela pessoa que come e não engorda. Temos o compulsivo emocional, que é essa pessoa que tem um vazio emocional muito grande e vai ter uma tendência a ter compulsão. A gente tem 2 linhas de perfil compulsivo emocional. Tem aquela que tem uma facilidade maior para ganhar peso e a pessoa que quer tudo, ela tá insatisfeita, tem um vazio emocional, mas ela quer tudo, quer muito. E tem aquela pessoa indecisa, que a gente fala que ela quer tudo, mas ela meio que não sabe o que quer, aí quer isso aqui, não, agora eu não quero. A pessoa é insatisfeita, então ela tem todas as características, tem a tendência à compulsão, só que ela não ganha tanto peso. Tá? Que era o meu caso, eu tinha esse tipo de compulsivo, né? Então, eu comia e vomitava, comia e vomitava, comia e vomitava. E eu acho que também, só um parênteses, eu acho que essa questão de você comer e vomitar tá muito ligado ao prazer, né? Porque a comida, ela lhe dá prazer. É como se você não merecesse aquilo. O recebimento. Minha mãe me abandonou, agora eu abandono a minha mãe, né? A comida tá muito ligada à mãe. A nutrição da mãe, A nutrição da mãe. Então, minha mãe não me nutria. O que é que eu fazia? Eu me nutro, mas eu não posso ter aquilo, então coloco pra fora. Não recebo, né? Não chega no estômago. Exatamente. Você daqui, você eu já... coloco pra fora. Isso é em tudo na vida, que aí você não começa a ter sucesso, não começa a ter dinheiro. Exatamente. Que tudo você... Mas aí eu cortei, tava no segundo. Mas vamos voltar. Esse é o compulsivo emocional, é exatamente isso. O compulsivo emocional, como é o corpo da pessoa que é compulsiva emocional? Ela parece um corpo mais infantilizado. Parece um rosto mais infantil, aspectos mais arredondados, a pessoa tem uma tendência à flacidez. Porque se ela é molinha, eu mexo nela, eu pego e agarro, né? Aquela pessoa que é fofinha. Pensa naquele amigo engraçado, com cara de criança, que todo mundo gosta, todo mundo adora.
o que é que a pessoa faz? A pessoa quer abraçar, quer apertar. E aí essa pessoa tem medo de emagrecer porque acha que vai perder aquele acolhimento. Vai perder esse personagem, né? Exatamente. O terceiro perfil a gente chama do perfil de alto risco. São aquelas pessoas que ficam maior em cima e menor embaixo. Por isso que a gente fala alto risco, porque tem uma tendência maior a ter um maior risco para desenvolver doenças crônicas por causa dessa questão da relação cintura-quadril. Qual é a necessidade que essa pessoa tem na vida dela para que ela fique acima do peso? Poder, ocupar espaço. Olha para o corpo dos empresários que ficam acima do peso. É verdade. É tudo assim, grande em cima e com as perninhas finas embaixo. São pessoas que têm aquela... Vai puxar tudo aqui da minha vai se identificando aí. Não, e quando agora você for olhar assim... Larissa... São aquelas pessoas que têm aquela liderança nata na vida delas. Então, acontece alguma coisa no ambiente que ela tá, que pode estar ameaçando aquilo ali, e ela faz, não, vou ficar grande. Então, ela fica acima do peso para ter poder. O outro perfil, que é o perfil pesado, que é aquela pessoa mais sistemática, mais quadradinha. Inclusive, o corpo da pessoa é aquele corpo mais quadradinho, com o bumbum mais para dentro, que é aquela pessoa mais cautelosa, que ela fica acima do peso para ser forte, para suportar muita coisa, porque ela é muito insegura. Então, ela tem medo de errar. Tem medo de... Eita, não posso mexer nisso aqui. Não, vai porque que foi dá a ruim. criança reprimida. Sabe aquela criança que queria mexer em tudo e não podia? Me dava um grito. Não! Aí, não pode. Então, ela começa a criar esse movimento de repressão e de conter quem ela é. E aí, para conter quem ela é, ela fica implodindo a vida toda. Então, é uma pessoa muito emotiva, que sente muito, mas que fala pouco. Que fica implodindo. Tudo que ela sente, tudo que ela tem dentro dela, ela não consegue colocar para fora. Tem uma tendência a ter constipação. Por quê? Porque ela não consegue eliminar o que tá dentro dela. Então, ela fica mais retida. A gente até vê, diferente do compulsivo, que tem um corpo mais flácido, as pessoas que têm esse perfil, é o que a gente chama que tem aquela gordura socada. Fulano é um gordo socado. Isso, é esse mesmo, que é aquela pessoa mais dessa forma. E ele aprendeu a ser forte, então ele fica acima do peso para ser forte. E o quinto perfil, que é o perfil estético, que é aquela pessoa que tem um corpo mais delineado, mais de violão. As mulheres que têm esse perfil têm a tendência a acumular mais gordura na região do quadril. Os homens também. Então, são pessoas que, quando estão mais magras, são aquelas modelos, aquelas atrizes, tem esse perfil mais magro, mais violão, mas quando estão acima do peso, continua chamando muita atenção. Como é um perfil, sabe aquela frase que acaba sendo um pouco preconceituosa, mas que a pessoa fala assim, ai, fulano é gordinha, mas é tão linda. Né? Sim. Porque a beleza não está relacionada ao ganho ou não peso, isso não tem nada a ver. Mas é uma pessoa que chama atenção pela beleza do rosto, pela beleza do corpo. Então, aconteceu algo na vida dessa pessoa que ela não pode chamar mais atenção do que ela já chama. Chamaria. Ou um relacionamento que está em conflito, ou um abuso que essa pessoa passou, ou ela não conseguia que ninguém levasse ela a sério porque ela era bonita. Muito bonita. Tem aquela esse mulher problema. assim, ó, nossa, ela é tão bonita, que mas é muito tá inteligente. Aí ninguém presta atenção que ela é inteligente, é o que ela faz. Não vou ficar acima do peso agora para as pessoas me respeitarem porque eu sou por dentro. Então, existem várias situações. E cada um desses perfis tem uma proteção para estar ali acima do peso. Então, o falso magro é o único que não fica, mas ele tem que ter esse cuidado, né, para não prejudicar os exames. O compulsivo fica acima do peso para ser visto, para ser notado e ser acolhido. O alto risco fica acima do peso para ter poder. O pesado fica acima do peso para ser forte e para suportar tudo. E o estético fica acima do peso para, com toda a beleza que ele tem, que a gente fala que é uma beleza harmônica, que é o que vai chamar a atenção da maioria das pessoas, ele não seja desejado nesse ponto de vista mais... Para que alguém olhe para o seu conteúdo, né? Isso. Interessante. E tudo isso tem chaves específicas. Isso. Quando a gente... De libertação. Exatamente. Quando a gente entende o primeiro ponto dentro do processo de emagrecimento comportamental, que é entender o perfil da pessoa. Porque se eu entendo qual é o perfil da pessoa, e todo mundo tem os 5 em intensidades diferentes. Então, eu vou entender, por exemplo, qual é o meu perfil. Eu tenho o compulsivo emocional, o alto risco e o estético. Eu entendendo os meus 3 perfis, que são a minha predominância, eu vou entender como eu funciono. Porque cada pessoa é uma pessoa única. Então, eu vou entender, peraí, quando isso aqui está acontecendo na minha vida... Pode ser que eu queira ter uma compulsão. Pode ser que aconteça isso aqui. Então, já fico com a anteninha ligada. Então, todo mundo tem os 5 em intensidades diferentes. É interessante. E quando eu tô com... Às vezes, quando eu tô com muita sobrecarga, de uma carga que não é minha, aí eu engordo.
Aí eu digo, opa, isso não é meu não, vou entregar agora. E aí eu emagreço rapidamente. Porque é alguma coisa que... Mas se deixar, você vai levando aquilo, porque você quer ajudar a família, porque você quer ajudar um trabalho, enfim. Os motivos são inúmeros. E como é que a pessoa faz esse trabalho? Tem que ser um terapeuta? Você paga um curso? Como é que funciona? Chega lá, procura Larissa, como é que chama o Instagram? O meu Instagram é analarissalima.of e o nosso YouTube é o Emagrecimento Comportamental. Então, a pessoa entra lá em contato com a gente, procura, deixa o contato lá no nosso direct e procura entender sobre as formações. Então, periodicamente, a gente está abrindo vagas para as nossas formações para realmente capacitar esses profissionais a, primeiro, né, eu sempre falo assim, ó, quem é aluno nosso, se você acha que você vai fazer as coisas só com o outro, já está enganado, porque a primeira pessoa a ser trabalhada vai ser você. Independente de se a pessoa está acima do peso ou não, se eu quero formar um profissional que ama o que ele faz, que é apaixonado em ajudar e transformar a vida das pessoas, a primeira pessoa que tem que ser transformada é ele. Com certeza. Então, todos os nossos treinamentos têm 3 pilares. Primeiro, a transformação pessoal daquele profissional, o conteúdo técnico e a parte de vendas e marketing, né? Que é fundamental para que essa pessoa possa pegar tudo aquilo que ele aprendeu e leve para o mundo. E então, quanto tempo é um curso desse? Um curso tem duração de entre 3 meses e 6 meses. Rápido. Ali, é super rápido. Durante, como eu falei, né? Eu não posso dar muitos spoilers aqui, porque a gente só fica um negócio desse é 2 anos daqui que eu termine. Não, é muito mais rápido. Tem vários alunos nossos que passaram por essa transição de carreira, tava naquela dúvida. Eu faço a faculdade de nutrição, eu faço psicologia, eu faço alguma outra coisa. Como eu falei, a gente respeita todas as profissões. Então, ninguém vai invadir a profissão de ninguém. Porém, aquele profissional vai ser especialista em emagrecimento comportamental. E o único instituto no mundo que é autorizado a treinar profissionais no emagrecimento comportamental é o nosso instituto, que é o Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental. Né? Porque a gente até gosta de explicar isso. O emagrecimento comportamental não é feito nutrição esportiva, que qualquer pessoa pode falar. É uma metodologia que é registrada e patenteada por mim. Então, só os profissionais que são treinados pelo nosso instituto são registrados para atuar dessa forma. Por que eu faço isso? Porque eu levo muito a sério o trabalho que a gente faz. Sim. Muito a sério. Quando o profissional fala assim, ó, eu trabalho com emagrecimento comportamental, ele já está falando que ele vai fazer o alinhamento do corpo, mente e energia daquela pessoa que ele vai estar atendendo. E, de fato, vai fazer com que ela consiga se libertar desse excesso de peso. Não é só o excesso de peso, né? Muita coisa que está por trás disso. Exatamente. O peso, ele é a consequência do tratamento. É o que está ali gritando. Mas tem muita coisa ali que vai ser resolvida. A parte financeira, a parte de relacionamento, mexe em tudo, né? Quando a gente solta lá a raiz do problema, mexe em tudo. A maioria dos problemas da vida de todo mundo é mãe e pai. No emagrecimento comportamental, a gente trata a mãe e pai, a pessoa deslancha profissionalmente, melhora em relacionamento, melhora tudo e, consequentemente, também perde peso. É isso. Então, Ana Larissa, como é que a gente acha de novo? As minhas redes sociais, o meu Instagram é analarissalima.of e no YouTube a gente tá como emagrecimento comportamental. Toda segunda-feira eu dou uma aula nova lá pro pessoal e a gente também tem uma série de vídeos que é a ciência do emagrecimento comportamental, que eu trago livros e eu comento esses livros sobre a ótica do emagrecimento comportamental. É bem interessante. Muito bom. E se você pudesse deixar aqui 3 dicas para a pessoa que quer começar? Porque há tanta resistência, né? Porque há tanta frustração, né? De que não tem tempo, que come fora, que não tem dinheiro, que fazer marmita é caro, que não tem tempo para academia. Enfim, são inúmeras. 3 dicas, assim. Olha, a primeira dica que eu posso dar para você que está buscando o processo de emagrecimento, primeiro olha para dentro. E não tem preço, não tem desculpa de que é caro. Não. Olha para você. Respeita teu corpo, respeita a tua história. Começa a se amar de verdade, começa a amar de verdade quem você é. A segunda dica é a autorresponsabilidade. Para de culpar o teu marido, para de culpar a tua amiga, para de culpar o teu filho. Traz a responsabilidade da sua vida para você. Porque você é quem cria a sua vida. E quando você entende isso, você consegue mudar todas as áreas da tua vida, inclusive o teu corpo. E a terceira dica é: comece aos poucos, faça o que você dá conta. Imagina, se você tivesse começado há 3 meses atrás, aonde você estaria hoje. Só que tem gente que quer começar tudo de uma vez só. Principalmente as estéticas, que eu conheço bem como é que é. Então, vai fazendo aos poucos, vai fazendo o que você dá conta. Respeitando quem você é, respeitando a sua história, respeitando a sua forma de funcionar. Que eu tenho certeza
que o emagrecimento vai ser consequência do respeito que você vai ter por você. É isso aí, é seu time, né? É o seu movimento. Tem gente que bota até a culpa no casamento. Eu engordei porque eu casei. Enfim. Ana Alice trouxe esse livro para mim. Mostra, essa mulher é escritora, muitos livros. Esses 2 livros a gente fez pela editora Gente, em coautoria com Joel J. Esse livro aqui ele é muito interessante porque pessoas precisam de pessoas, estratégias para um novo mundo. Então, traz tanto o capítulo que eu falo sobre essa saúde, essa importância de cuidar de dentro para fora, como também vários autores aqui incríveis que dão a visão do que a gente precisa após tudo que aconteceu nessa questão da pandemia. E esse aqui é o Sucesso é Treinável, como ter sucesso em cada uma das áreas da vida. E aí que eu abordo também essa parte do emagrecimento. O que fazer para ter sucesso no emagrecimento. E tá aqui de presente para você. Recebo. Essa agenda. Essa agendinha aqui é a nossa agendinha lá do nosso instituto, eu pego né? Tudo. Aqui Pegou essa agenda, já emagrece 2 quilos. Vou levar agora. Aqui são a ilustração dos 5 perfis de emagrecimento muito também. Bom. Que a gente tá começando a criar essa linha e em breve vai estar saindo no nosso e-commerce toda a linha dos perfis de emagrecimento. Parabéns. E para fechar, que o menino já decoraram, que todo entrevistado aqui eu faço um bate-bola, sabe? Só eu não decoro. E aí você vai me responder. Obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço. Mas fala assim, Ana, um medo. Ser mãe. Ser mãe? Eu tenho mãe de 5 cachorros. 4, né? Tenho medo de ser mãe porque eu estudo, né, todas essas questões em relação à infância. Então, é um medo que estou superando. Só falar já é um passo. Uma dúvida. Não tenho. Então, a certeza. Deus. Um arrependimento. Não ter conhecido o emagrecimento comportamental antes, porém, ele me trouxe aqui, né? Essa falta de conhecimento. E um sonho. Um sonho que o emagrecimento comportamental alcance o mundo para que o mundo seja um local mais leve e saudável. Muito obrigada. Assim seja. Obrigada, Ana. Foi um prazer, mais uma vez, essa palestrante do Mar da Consciência, ser escritora, essa mulher que está revolucionando. Eu achei incrível isso aqui. Muito bom. Parabéns, obrigada. Viu? Gratidão, meu amor. Parabéns aí. E aluna de Amit Goswami. Exatamente. Parabéns, viu? Obrigada, pessoal. A gente se vê no próximo Café com Consciência. Splendid.